gente vai esclarecer as nossas dúvidas sobre irmãos. A gente vai falar sobre essa relação, cumplicidade, rivalidade. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Diana Dari, que é psicanalista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem, Diana? Boa tarde. Tudo ótimo. Prazer te receber aqui novamente, Prazer viu? todo meu. Falando sobre um assunto tão importante, que são irmãos. E vamos falar sobre esses extremos, né? Que são extremos que permeiam essa relação de cumplicidade, rivalidade. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: quando nasce um irmão, ainda mais quando são crianças, quando tem idades semelhantes, porque às vezes já é mais velho, mas aqueles que têm idades mais próximas, sempre surge uma rivalidade? Sempre surge os ciúmes, né? Uhum. Isso é normal. Porque a mãe, até então, era tudo para aquela criança, era a atenção, era o espaço, o carinho, os objetos. Então, de repente, ele tem que aprender a compartilhar com uma outra pessoa que ele muitas vezes não sabe de onde é que veio, por que é que veio e como é que vai ser essa divisão. Então, o ciúme é muito normal pelo inesperado também, né? E pela exclusividade que essa criança sempre teve com a mãe. Que era tudo, né? Ela era o centro das atenções, pois né? E agora tem que ser dividido. Agora, você colocou bem essa palavra ciúmes, que eu acredito que é, como você falou, inevitável. Mas a forma como os pais agem quando nasce o irmão e a forma como os pais agem com esses ciúmes pode prejudicar ou pode melhorar a relação ou até mesmo a cumplicidade ou os atritos entre esses irmãos? Já que uma boa pergunta, né? Porque muitos pais se perguntam, mas por que eles brigam tanto? Não sei o que acontece. Realmente existe um reflexo muito grande sobre como esses pais interagem dentro do casamento, né? Se é um lar harmônico, com equilíbrio, a probabilidade dessas crianças também, né, serem amigos e terem mais paciência em poder dividir esse tempo, essa atenção e espaço, a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, de fato, já que quando os pais se dão bem e conseguem conversar, explicar, não, agora vocês são 2 ou 3 ou 4, a ter limites, a respeitar e a dividir. E isso é muito bom para o desenvolvimento psicológico do ser humano. Você saber dividir, saber que lá fora você vai ter que ter outras pessoas para dividir outras coisas, né? Então, realmente, os pais têm uma influência muito grande, inclusive, não só na conduta de dividir, mas brigas, né? Administrar essas brigas. Porque elas são inevitáveis, né? São inevitáveis. Isso é normal, porque é uma disputa de território, tempo, né? Enfim, espaço, título, é o mais velho, é o mais novo, ele pode, ele não pode, porque ele é pequenininho. Então, muitas vezes, o mais velho sofre muito, porque o pequeno é sempre, né, o protegido, às vezes o do meio é um preterido, enfim. São muitas questões a serem trabalhadas e os pais precisam estar atentos, mas não interferir nas brigas. Lógico, se há uma briga agressiva... Não é para deixar eles se baterem, mas tem que deixar eles se resolverem, é isso? Sim. Agora, deixa eu entender algumas coisas. Psicologicamente falando, vamos pensar em famílias planejadas, famílias que se planejam. Então, tiveram o primeiro filho, querem ter mais um, tá tudo andando muito bem, financeiramente está começando a dar. Os pais vão se planejar. Vamos imaginar que essa mulher, ela ainda tem aí uns 2, 3 anos para decidir isso. Tá com o filhinho dela lá de 1 ano. Psicologicamente falando, tem um tempo que seria melhor que a mãe, os pais esperassem para ter o próximo filho? Bom, eu costumo falar para os pais que o casamento esteja muito bom e que esse segundo filho seja muito desejado. Porque às vezes os pais se preocupam muito com a diferença de idade e isso nem sempre é o principal, né? É o principal, nenhuma garantia de que eles vão ser grandes amigos ou rivais. Então depende muito da questão do casamento e do que eles estão esperando. Claro que dá muito mais trabalho você ter um filho após o outro, né? Intervalo de 1 ano, 2 anos, você vai ter uma questão de dinâmica de como, né, um está saindo das fraldas, o outro está já na mamadeira. Então, existe todo um planejamento de... É uma logística que precisa ser feita, né? É uma logística realmente.
E eu vejo, você tá falando, eu sempre falo dos meus sobrinhos, porque a minha cunhada teve seguido, né? Então, enquanto um tá fazendo 2 anos, o outro tá fazendo 3. Então, a gente vê que é muito próximo. Agora tá na fase que os dois, um já aprendeu a subir em tudo, o outro aprendeu a andar, e agora um vai atrás do outro, e daí os dois andam, os dois já aprontam juntos, já interagem em algumas brincadeiras, tem ciúmes às vezes, quer dizer, a minha cunhada às vezes tá exausta, ela fala, olha, eu optei e eu sei que eu fiz uma boa escolha em ter seguidos, mas você paga um preço por isso no começo, né? As pessoas perguntam, até no consultório, dizendo o que é melhor, ter um atrás do outro, ou é melhor esperar um pouco para, né, que a criança esteja mais preparada, enfim, amadurecida. Não tem receita. Se você quer ter um filho após o outro e achar que, de repente, vai ser um trabalho só, vai terminar rápido e quando eles crescerem vai ser mais fácil, tudo bem. Assim, Mas se tem pessoas que preferem uma diferença de idade um pouquinho maior, até para curtir cada criança em seu momento, também é válido. Então, o casal que vai escolher e saber quais são os prós e os contras de ter filhos imediatamente após ou esperar um pouquinho para poder curtir os dois em fases diferentes. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse para nós. Muitas vezes a gente vê irmãos adultos muito rivais. E aí a gente vai estudar um pouco a história e a gente percebe que, de fato, talvez o primeiro tenha sido mais querido e planejado, ou o primeiro veio quando os pais ainda eram solteiros, tiveram que se casar às pressas, o segundo que foi planejado, então ele, de certa forma, acabou sendo mais protegido. A forma como os pais tratam, se os pais protegem muito mais um do que o outro, pode, de fato, causar rivalidade entre os irmãos? Sim, mas na história infantil existe uma história clássica que chama João e Maria, escrito pelos irmãos Grimm. Quais são esses irmãos João e Maria? Só para relatar rapidinho a história, é o seguinte, João e Maria nasceram num lar muito pobre. O pai era lenhador e tinha perdido a primeira esposa, tinha a madrasta. A madrasta não queria muito que os filhos ficassem em casa, até porque tinham pouca comida. Então, ela sugeriu que os pais abandonassem essas crianças na floresta à própria sorte. Quando a Maria ouviu essa história, ela entrou em pânico. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Estamos abandonados à própria sorte. Ela falou, calma, eu sou teu irmão, eu vou te ajudar. E com pedrinhas ele foi fazendo caminho na floresta para poder voltar para casa. O pai ficou muito feliz porque ele estava arrependido com essa madrasta que era muito má. E disse, não, tudo bem. Então a madrasta falou, amanhã você tem que se livrar dele de novo, leva até mais longe para a floresta. A Maria mais uma vez chora e João fala, calma que nós vamos, eu não te ajudei a primeira vez, vou te ajudar a segunda. Só que na segunda vez ele pega migalhas de pão e vai colocando no caminho e os pássaros comem. Para o desespero dos dois e para a sorte, naquele momento, uma casinha de chocolate doces eles encontram, que era da bruxa malvada. O que a bruxa faz? Ela captura os meninos e quer comer o João. E Maria tem que cozinhar para que ele fique bem forte. Certo. E aí, quem é que salva? O irmão? A Maria. A Maria. Então, temos histórias, e aí eles encontram o tesouro, voltam para casa, o pai se arrependeu e vivem felizes para sempre. Então, o que eu quero dizer com essa história? Que existem João e Maria, irmãos, que são muito unidos. Que um está sempre ajudando o outro. Independente do conflito familiar, né? Independente do conflito familiar. Mesmo tendo uma pessoa que é contra as crianças, eles conseguem sobreviver pelo amor que eles têm. E esse amor de irmãos é o amor mais duradouro que existe e mais igualitário. Por quê? Quando temos filhos, os pais são adultos. Quando você casa e tem filhos, você é adulta. Então, os irmãos são as pessoas que você vai mais conviver ao longo da tua vida. É um amor mais duradouro e mais igualitário. E os irmãos rivais têm muito reflexo, sim, dos pais. De lares sem amor, sem compreensão, onde a mãe muitas vezes vai comparar um filho ao outro, vai tomar partido. No divórcio isso acontece muito, né? A mãe fica com o filho, põe o outro que é mais velho contra. Enfim, existe toda uma dinâmica, todo um planejamento, são questões muito subjetivas. Mas, enfim, existem os irmãos João e Maria que se ajudam e existem os irmãos que são rivais por conta também de pais e
Às vezes até caráter, Jaqueline. Era isso que eu ia te perguntar. Às vezes até caráter. As pessoas, às vezes, são criadas de formas muito... Não vou falar idêntico, porque eu acho que os pais não criam ninguém de forma idêntica, mas são criadas de forma muito parecida e com os mesmos princípios. Os pais costumam passar os mesmos... Eles têm aqueles princípios, eles passam os mesmos princípios para todos os filhos. Sim. E quando eles crescem, a gente, às vezes, fala como fulano é irmão de ciclano, porque fulano não tem caráter, fulano é uma pessoa ruim. Às vezes, a gente percebe irmãos prejudicando e falando mal. Como um irmão tem coragem de falar mal do outro? Pode ser um problema de caráter também, né? Pode ser, porque as pessoas... E às vezes até lares com muito amor, os pais dão amor para os dois iguais, de repente você vê um que desvia. Então, índole e caráter são coisas inatas, não tem como mudar, infelizmente. Doutora, a senhora falou, eu queria falar rapidinho sobre isso, que a gente tem um tempo, mas a senhora falou uma coisa muito interessante, que são quando é mais de 2 filhos, né? A gente percebe muito que quando são 3... sempre tem um, e geralmente é o do meio, que é aquele que sobra nas situações. Então, o mais velho é protegido porque ele é o primogênito, ele é o mais velho e tudo mais. E o mais novo é o caçula, é protegido porque ele é o mais novinho. E o irmão do meio geralmente sobra. E eu já vi isso em diversas famílias. A senhora constata isso na prática também? Na maioria das vezes, sim. Por que isso acontece, doutora? Porque o primeiro é sempre tudo novo, a mãe não sabe como é que vai ser, como vai cuidar. O segundo já é um pouquinho mais fácil. O terceiro é o terceiro último, talvez ela não vai ter mais filhos, então ela é o caçulinha, vamos proteger. Mas, mesmo assim, tem relações onde o mais velho cuida dos irmãos como um pai. Né? Hoje em dia os pais trabalham tanto, né? Viajam, então... O irmão mais velho, às vezes, ele tem até... E por isso que é tão bom essa relação de irmãos quando ela é bonita, né? Dessa proteção que as crianças têm do irmão mais velho. Ele vira uma referência. Mas, de fato, na maioria das vezes, nas dinâmicas e no consultório, eu vejo muito que o do meio é o do meio. E fica dividido. Ele fica mas não, nem sempre. Mas eles são sempre, pelas histórias que eu conheço várias pessoas que têm 3 filhos, o do meio sempre é muito responsável, né? Ele também. É o que às vezes dá menos problema, porque ele não foi muito mimado, né? Ele teve que se virar um pouco, né? E se ele ficar quietinho, tá tudo bem, né? Ele só tem que ficar ok, né? Agora, dá uma dica pros pais que estão nos assistindo e essas crianças começam a brigar. Elas começam a discutir, às vezes, a briga o dia inteiro. E os pais ficam preocupados, porque se interfere porque interferiu, se não interfere porque não interferiu. O que fazer no meio de uma briga? Eu sei que a senhora já começou a explicar de alguma forma para nós, mas especificamente, os filhos estão brigando, o que a gente faz? Se você vê que é uma coisa que não é tão absurda, que eles não vão estar lá se estapeando, brigando agressivamente, fisicamente, deixa. Deixa se resolverem. Deixa se resolverem, porque eles estão testando limites. Se por acaso é algo que está saindo do normal, que é perigoso, até verbalmente, falar, não, isso não existe aqui em casa, não há preferências, eu amo vocês todos iguais, mas agora vocês podem dividir. O que acontece muito é a tal da internet, a televisão, né? Só tem um tablet, ou a TV, cada um quer assistir um canal, e aí, né? E aí, conciliar com os 2, 3 filhos, seja lá quantos forem, para que eles entendam que todo mundo vai ter que aprender a dividir o espaço e o tempo. Tem que ajudar, né? Tem que ajudar. Mas não pode resolver por eles, não né? É bom, não é bom. Agora, como é, por exemplo, vou dar o exemplo do brinquedo ou o exemplo do tablet. Eu vejo muito isso acontecendo. Então, o mais velho, vamos supor, às vezes a diferença é muito pequena, tem, sei lá, 6, 7 anos, tem um tablet. E o mais novo tem 4, 5 anos, não tem o tablet, mas já está se interessando por isso. Aí, um puxa o tablet daqui, o outro puxa o tablet de lá. Aí a mãe fala, deixa o seu irmão, que ele é mais novo, ou deixa o seu irmão, porque é dele o brinquedo. Aí vira uma confusão só. O que fazer nesses casos? Estabelecer, talvez, horas, dias. Se é um programa que só vai passar naquele horário, ele ceder um pouquinho. Não dá para ser tão radical. Perceber a história e ver o que eles podem negociar. Porque a vida é assim. Isso vai ser uma lição para a vida, né? E faz parte da maturidade e desenvolvimento psicológico deles. Isso é bom. Eles terem esse teste dentro de casa, porque lá fora eles vão passar por isso também, né? Doutora, agora uma pergunta muito importante para a gente fazer. Eu tenho uma irmã mais nova e não conseguiria imaginar a vida sem ela. E eu fico pensando, e eu conheço muitas pessoas que não têm irmãos, e essas pessoas têm muita dificuldade na vida, são ciumentas com tudo, ciumentas com os pais, com os amigos. Enfim, N problemas acontecem e a maioria dessas pessoas relata que queria ter tido um irmão. Qual que é a importância desse amor fraternal? Qual a importância de ter um irmão, doutora?
É como eu disse, é uma das relações mais duradouras que existem, né? Mas existem também os amigos ou as amigas, irmãs que chamamos, né? Que temos um amor fraterno tão grande que se assemelha muitas vezes até melhor do que aqueles irmãos que estão em casa por conta de rivalidades, né? Então, primos também, né? Que são muito unidos. Primos, irmãos, como chamamos, né? Eu acho que é uma maneira boa de você também dividir teus problemas, teu dia a dia e saber que aquele amigo, quando você precisar 2 horas da manhã te levar para um hospital, ele vai estar lá. Esse amigo de verdade que é como irmão de sangue, né? Exatamente. Agora, doutora, quando a relação, pensando em adultos que talvez estejam nos assistindo hoje, eu tenho uma relação péssima com seu irmão. Às vezes um é mais difícil mesmo, às vezes os dois têm razão, às vezes os dois estão errados e a pessoa está nos assistindo hoje e pensa, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Qual a orientação que a senhora dá? A pergunta é, o que é mais importante? É ter razão ou ter uma boa relação e estar feliz com o irmão? Porque às vezes tem realmente, como você falou, não tem o certo ou errado. São pessoas que pensam de maneiras diferentes, que têm objetivos de vida diferentes. Então a gente não pode estar julgando o que é certo ou errado. A relação de irmãos é uma relação tão linda e tão forte que na clínica muitas vezes me entristece. Eu também tenho um irmão, tenho uma relação fantástica com ele e se as pessoas soubessem como é bom, como é importante e como no futuro ele vai ser uma das pessoas que vai estar do teu lado na fase da terceira idade e que você pode usufruir isso. Então, se tiver um irmão que é um pouquinho mais condescendente, que possa trabalhar um pouco o perdão e falar, olha, nós temos uma das relações melhores do mundo e que isso, né, possa ser resgatado também. É uma coisa que os dois devem baixar um pouco a guarda para ver que só tem benefícios terem bons irmãos. Agora, doutora, eu acredito que em algumas situações as pessoas às vezes compartilham com a senhora em consultório. E eu queria entender se psicologicamente a gente pode ter uma explicação para as situações que acontecem. Eu cansei de ver famílias que se davam muito bem, porque são criados juntos, convivem, crescem juntos, fazem tudo juntos. E daí, de repente, crescem, tornam-se adultos e cada um vai seguir a sua vida, vence menos. E daí, quando os pais morrem, viram inimigos por causa de dinheiro. Viram inimigos de fato. E eu fico imaginando como é que pode, às vezes, casos de irmãos que ficam meses sem ligar. Então, tudo bem, se casaram, seguiram suas vidas, mas como é que você fica um mês sem ligar para a pessoa com quem você foi criada para saber como é que essa pessoa tá? Psicologicamente, tem uma explicação para isso, doutora? Muitas vezes tem a ver com os cônjuges, né? Os irmãos acham que agora eles vivem as suas famílias e que muitas vezes a esposa, o marido, acha que não é necessário estar num almoço de final de semana, porque a irmã você pode ver qualquer hora. Então eu acho que muitas vezes são pessoas que talvez até com uma personalidade mais volátil, mais fraca, se deixam influenciar e vão viver a vida do outro. E podem se arrepender. Sem dúvida. Né? Então, é normal que por um período, principalmente quando você tem filhos pequenos, que você não tenha tanto tempo de estar com a pessoa que você quer, né? A gente se afasta um pouco, eu percebo, é normal. Porque tem filho afasta um pouco do mundo, né? Você muda um pouco o foco, né? Muda porque você tem um tempo agora dedicado àquela criança. Aquela criança precisa da exclusividade da mãe e do pai, né? Mas, pois é, em relação a quando os pais se vão e a herança e tudo, é muito triste. E eu acho que isso tem a ver com valores. A questão da índole também, né? Então, se você tem valores bons, eu acho que com uma boa conversa, até nessa questão da herança, você pode entrar num consenso. Mas valores e crenças você tem desde criança. Então, teus pais primeiro lhe ensinaram o que é certo e errado. Então, muito difícil que na fase adulta isso vá se tornar um desastre quando os pais vierem a faltar, porque você já tem uma base do que é certo e errado. E quando isso acontece, você pode ver que lá atrás, a psicanálise trabalha com isso, tem algo muito mal resolvido. De novo, a gente está falando sobre a importância da estrutura familiar, né, doutora? Muito. Para a gente caminhar para encerrar o nosso bate-papo, eu queria que a senhora falasse para nós quando é hora de procurar ajuda. Questões familiares mal resolvidas ou, de repente, um irmão que está brigado com o outro, um irmão que faleceu, que de repente era muito ligado. Essas questões precisam de ajuda psicológica muitas vezes, doutora? Muitas vezes sim, porque há momentos que as mães já não sabem o que fazer.
é como dizem, né? Tentei pelo bem, tentei pelo mal, castigo, Fui de castigo, até bateu, né? Então não é a melhor solução, lógico. Mas entender que é uma relação maravilhosa, duradoura, igualitária, que os pais são os mesmos, que isso pode ser dividido, mas se a mãe ou o pai, por algum motivo, no caminhar dessa história dessas crianças, não conseguiu, procura ajuda, até uma terapia familiar, para entender que há espaço e há amor para todos. Sem dúvida. Né? Eu tenho que encerrar, mas foi um prazer recebê-la aqui, doutora. Muito obrigada, prazer viu? Foi meu. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 37428556 e tem também o site sinaisdamente.com.br www.sinaisdamente.com.br. Doutora, mais uma vez, obrigada. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pelos esclarecimentos falando sobre um assunto tão gostoso, né?